Bom, supomos que hoje é 9 de setembro de 2016, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. 9 de dezembro, 9 de dezembro, pois é. E vamos começar a gravar aqui um vídeo, um audiovisual com o Nelson Vaz, o professor Nelson Vaz. E a proposta inicial é falar um pouco sobre biologia do conhecer. Essa conversa, ela começou de manhã, hoje, no café da manhã, e eu preocupado com um site, um blog que eu estou tentando montar, que é um tripé, né? Que tem a biologia do conhecer como a primeira perna, mas depois tem uma perna que é o meu trabalho experimental em imunologia, que se chama o assimilar, que eu trabalhei durante 30 anos sobre essa história de lidar com proteínas que são ingeridas como alimentos, né, que tem uma participação na atividade imunológica. Mas a terceira perna do tripé é de um sociólogo de ciência que eu conheci somente o ano passado no trabalho dele, chamado Andrew Pickering, que me tocou muito de perto, porque ele fala numa coisa sobre a inevitabilidade do inesperado, quer dizer, e toda experiência científica, na verdade, é feita como um diálogo do cientista com a natureza, e ele não sabe o que vai acontecer. Se soubesse, não faria o experimento, né? O experimento é exatamente alguma coisa que acontece, ele aí modifica os seus aparelhos, o seu modo de entender e faz outro experimento e vai progredindo dessa maneira num diálogo com a natureza que o Pickering chama de uma dança de agências. E, além dos agentes humanos, ele acha que existem agentes não humanos e não vivos também, e que nós vivemos nessa dança. E tem um discurso contrário ao entendimento científico das coisas. Ele diz que é uma ilusão a gente imaginar que, conhecendo as coisas, a gente pode controlá-las melhor, que a gente funciona porque controla o que a gente vai encontrando no que vive. Que viver não tem nada a ver com controle, é outra coisa. Agora, como é que eu vou articular a biologia da cognição do Maturana com a história de comer proteínas e a imunologia e a inevitabilidade do Pickering? É uma coisa que já me tomou alguns meses de trabalho, vai me tomar mais um ou dois. Eu estou reunindo coisas para apoiar essa ideia, porque é realmente escandaloso você propor que o movimento, o esforço, não deve ser feito na direção do entendimento, né? E sim do viver, que o viver e o entendimento são coisas diferentes. Eu aceito que o entender, pelo menos o entender da ciência, envolve um mapeamento, quer dizer, de algum aspecto da realidade, quer dizer, envolve uma representação, uma simbolização do viver em termos, em palavras, em fórmulas matemáticas, enfim, construções do espírito humano, né? Sim. Isso eu entendo. E o Pickering é muito enfático de que isso não adianta como conhecimento da realidade. Né? Então, a biologia do conhecer, que era para mim assim, 90% do que eu queria dizer, reduziu um pouco a importância, porque eu agora vou tentar articular essas coisas num panorama mais geral. Né? Porque essa inevitabilidade, quer dizer, essa indefinição do que se passa, está presente na coordenação de condutas
entre os seres humanos que o Maturana chama de linguagear, né? Quer dizer, o que vai acontecer nos próximos 10 minutos, nós dois aqui com essa máquina conversando, não sei, não é? Sim. Eu acho que o inesperável está aqui também, está nisso, né, gente? Eu lembro de um aforismo do Heráclito que ele fala: é preciso esperar o inesperado. Ah, isso é bom. Isso eu vou procurar, porque isso é realmente, tem que contar com o inesperado. Porque ele acontece. Não é um inesperado. O inesperado é alguma coisa que você é surpreendido por ele, mas olhando as coerências que você já tomava como certas, você explica o inesperado. Sim. O inesperável, ele requer uma reorganização das suas certezas. Né? E quando você faz essa reorganização, o que implica é uma outra praxis de como você vai começar novamente a agir no mundo, não é? É muito antirrealista, né? Porque se eu começo a admitir que os meus mapas, meus trajetos são muito diferentes dos mapas de outras pessoas, de outros seres vivos, e na minha própria história eles já foram outros e vão ser outros no futuro. Quer dizer, essa relativização radical, eu acho que é uma coisa que tem que ser aceita com uma certa tranquilidade, porque não tem como escapar disso, né? Falando na questão do científico, né? Vou citar uma passagem do último livro do Maturana com a Ximena Dávila que fala: el explicar científico como um explicar particular, al igual que todo explicar de lo que hacemos en nuestro vivir, tiene por lo tanto su fundamento epistemológico en la realización de nuestro vivir y no en el ámbito de supuestas realidades ontológicas que existirían con independencia del ocurrir de nuestro vivir como seres vivos humanos. Isso é bem contrário ao que eu estou dizendo. Né? Que página é essa? 129. 129. Lo científico. Bem contrário, eu acho. Bem de acordo com a ideia de valorizar, né? A coisa epistêmica, o entendimento do que se passa. Né? Sim. Explicações científicas são buscas de mecanismos, né? Mecanismos geradores. Né? Sim. E o Pickering vem de um grupo da Universidade de Exeter, na Inglaterra, um grupo de filosofia e de biologia, que tem membros como John Dupré, que trabalham contra a ideia de mecanismo. Né? Que os seres vivos não são máquinas, têm características muito diferentes de máquinas. Uhum. Né? Tem um rapaz que se doutorou agora, que tem um doutorado recente lá, também que chama Daniel Nicholson, que tem uma série de artigos sobre o retorno do organismo à biologia como um objeto perfeitamente abordável de discussão científica, né? De trabalho científico. Então, esse lado ontológico me atrai muito, porque eu sempre pensei mal de caixas pretas como coisas do mundo, né? Uhum. Assim, caixas pretas como coisas inventadas por nós para simplificar a realidade, perfeitamente aceitável, né? Porque são adiamentos. Se você, né? Faço isso, acontece aquilo, isso aqui é uma caixa preta, depois eu resolvo o que está dentro da caixa preta, mas dizer como o Pickering que não adianta nunca abrir a caixa preta, porque tem dentro outra caixa preta, menorzinha, que você vai querer abrir também. E tudo isso são representações, né, são simbolizações. Tudo isso
resulta do dualismo cartesiano. E é de onde a gente tem que escapar de ser moderno, né? Nesse âmbito, o que seria uma ontologia não moderna? Pois é, essa ontologia não moderna, segundo ele, depende da construção do idioma performático. Quer dizer, eu achei bonito ele falar de idioma, né? Precisamos realmente de um glossário mais amplo, e mais claro, mais aceitável e tal, sobre as nossas ações, sobre o que nós fazemos, sabe? Porque ontem nós tivemos essa experiência com o cachorrinho, né? Que a mãe, que é uma Doberman muito forte, esbarrou num banco pesadíssimo que caiu em cima dele. Ele ficou preso pelo rabo lá na hora que nós tiramos, mas aparentemente tinha machucado a perna também. E eu fiquei com medo, podia ter matado o cão, podia ter quebrado a coluna, era um banco muito pesado. E ele ficou apático, ficou parado lá, alisando ele e tal, mas ele não queria ficar em pé e tal, meio assustadora a situação. E aí resolvi dar um pouquinho de carne moída para ele, que ele nunca comeu antes, né? Eu estava lá no quintal, deitadinho num degrau, eu cheguei com a carne moída na minha mão mesmo, assim, um pouco. Ele levantou num salto, né? Ele comeu a carne moída e ficou em pé e botou a tal perna no chão. E hoje está normal, está andando para lá e para cá aí. Bom, a gente pode dizer que só havia ali uma coisa mais comportamental, que ele estava meio apático por causa do susto da pancada e tal, mas eu acho que tinha dor também na história, e de alguma maneira aquele levantar, né, entusiasmado com a carne, com a alimentação ali, mudou o organismo dele de uma maneira em que ele não ficou mais deitado, não voltou Sim. à prostração que ele tinha antes. Né? Um restart, Uhum. um tapa no relógio para que ele funcionasse. Assim, né? Isso não é epistêmico, Sim. isso é um achado ontológico. O levantar desse cachorro foi um fenômeno ontológico. Quer dizer, é tolice procurar uma explicação epistemológica do que se passou. Se o cientista é aquele que busca, desde o desejo, da paixão de dar explicações, dentro desse não desvio para o âmbito científico, o que é o afazer científico? O que é a pessoa que faz ciência? Bom, é um monte de coisa, né? Mas tem como objetivo generalizações, né? Quer dizer, uma abordagem científica do que aconteceu com o cãozinho seria como tratar cãezinhos acertados por bancos e em estados apáticos, né? O que aconteceu com a zona obscura do hipotálamo, ou com a secreção de adrenalina, ou seja lá o que for, enfim, mapear, né? Colocar em termos de linguagens humanas, experiências humanas prévias, aquilo que aconteceu com o cachorrinho, para generalizar o tratamento de cachorrinhos atingidos por banco derrubado pela mãe. Sim. Né? Não, acho que não é isso. E hoje, qual é a importância da cultura científica no âmbito da educação e como que a educação e a ciência, desde o que você vê hoje, teriam que se relacionar? Essa é a história do Lord Snow, né? Do grande divisor de águas aí entre as ciências naturais e as ciências humanas, as ditas ciências humanas, e o desprezo com que os cientistas naturais olham para as chamadas ciências humanas, que nem ciências seriam. Então, quer dizer, eu acho essa invasão antropológica, sociológica, da prática científica como essa que o Pickering sugere, um desbunde, um negócio incrível, porque dá um tamanho poder ao cientista social, né?
E ele vem da física atômica, ele vem da mais dura da ciência, a formação dele é física. Então é uma arena muito curiosa, muito curiosa. Mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, a ciência orientando assim, a educação da maneira tão hegemônica como ela faz agora, não é só um tempero das ciências sociais, ela tem que ser formulada mesmo, em termos do indivíduo, da sua história, né, da sua linguagem. É o Pacheco, né? Até quando é que nós vamos compreender e aceitar essa história dele, que dar aula não adianta, não só não adianta, é nocivo, né? Sim, inútil e prejudicial. Eu digo que os cursos de imunologia não são inúteis, não, são nocivos. Eles criam ideias falsas e entram no lugar de várias outras ideias que precisavam ser debatidas, são ideias excitantes, ideias claras, são muito obscurecidas por essa história de ensinar a imunologia tradicional. A imunologia tradicional está toda errada. O entendimento dela está todo errado. A prática dela, não. A prática sorológica, inclusive, foi o diagnóstico laboratorial, por exemplo, usando anticorpos como se anticorpos fossem reagentes específicos. Funciona. Você pode realmente usar os anticorpos como se fossem reagentes específicos. Eles dão certo, mas eles não são reagentes específicos. São componentes do organismo. Como componentes do organismo, eles não têm essa especificidade definida nele quando eles são formados. Quer dizer, quando eles aparecem do linfócito, os anticorpos não têm alvo definido. Sim. Agora, você pode usar esses anticorpos, né, para diagnosticar lepra ou febre tifoide, mas eles não surgiram para isso, nesse enredo. Esse enredo é humano, esse enredo é representacional, é mapeamento, não está no organismo. O organismo não tem mapas desse tipo. Sim. Essa questão da cultura científica, né? Quer dizer, hoje, você estudando essa gama de ciências, é possível a gente criar, compor, não é? E vem sendo feito isso, uma história, né? do universo, da Terra, da vida, do homem, né? Com o surgimento da linguagem. E o Michel Serres, por exemplo, ele fala que ensinar, contar essa grande narrativa é algo premente no mundo de hoje, porque a gente já não pode usar os nossos textos sagrados, sejam eles religiosos, científicos, seja o que for, como pretextos, não é, para matar o outro, né, para negar o outro, para impor a tua verdade, e ao mesmo tempo mostra essa grande narrativa que a história das civilizações, não é, são pequenas histórias, não é? E ontem a gente estava falando de um currículo básico, né? De um mínimo. E talvez essa grande narrativa... Agora, como, de qualquer forma, essa grande narrativa é construída em grande medida pela própria ciência, né? Pela cultura científica. Porque eu acho que a grande narrativa interessa no sentido em que ela seja um instrumento gerador de reverência. Que não precisa ser místico, não precisa ser transcendente, mas nós precisamos de uma reverência perante a vida, o viver, o planeta, a Terra. É o que o Bateson chama de sagrado. O sagrado para o Bateson é a natureza, é o viver, é a unidade necessária da mente com a natureza. Então,
essa narrativa que você fala, né, ela tem que ser nitidamente orientada no sentido de criar reverência, respeito. Uhum. E respeito a essa matriz complexa, não é? Da deriva do humano, né? Respeito pelo inesperável, Pelo mistério. pelo mistério, pela incapacidade de conhecer. Sim. Uma medida da nossa condição. Mais realista, mais contra a dominação, contra a ideia de controle, contra a ideia de poder, ubris. Sim. Né? Afinal, uma raça que fez armas atômicas e ainda tem arsenais repletos de armas atômicas. Né? Ainda tem. Hoje, Sim. ainda tem submarinos com rotas definidas, com ogivas de multi-entradas. Cada foguete solta 12 bombas com alvos definidos, enfim. Completa alucinação, completa loucura. O mundo é louco. O homem é louco. Né? Sim, o homem é demente. Demente. Mas essa demência, ela pode se orientar para as coisas mais belas, não é? Para a poesia, para a música, Mas como é que você e cria ao um mesmo tempo, currículo mínimo voltado para a reverência? Como é que isso pode coexistir com os arsenais atômicos? O Sabiá chegou aí? chegou. Então, como é que esse currículo mínimo convive, coexiste com... Quer dizer, de alguma forma me parece que a gente tem que aprender a coexistir com essa demência do ser humano. Não, aí eu acho que você chega no ponto crucial de toda essa conversa, porque o final é ético, né? Quer dizer, nós temos que ter uma ética mínima, reverente. Né? Sim, sim. E como é que se trabalha isso? Quer dizer, geral, seu currículo mínimo, todo mundo vai ser exposto a essa ética mínima, Uhum. que é baseada nessa grande narrativa, né? Creio que sim. Então, a grande narrativa vai dar uma pequena ética, né? Que vai se resumir em Jesus Cristo, né? A todas as coisas simplórias assim, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você, né? Apelos à socialização desse tipo, assim. Né? Uhum. Porque o arsenal atômico, cara, é uma negação assim ultra grifada dessa coisa, né? Sim. E é uma expressão porque é engraçado, né? Se a gente pega os atributos que nós dávamos a Deus, né? Onisciente, onipotente e tudo mais, se eu não me engano são 4 grandes atributos, né? Onipresença. A onipresença, a onisciência, a onipotência e todo benévolo. E a gente foi vendo no decorrer que eram atributos nossos. Porém, o todo benevolente, né, o todo amor, parece que... Só está na raiz, né? A raiz. Essa crença da agressividade humana também é muito difundida, né? Muita gente acha que o homem é um animal agressivo. Não vê isso como cultural, né? Uhum. Como que você vê isso, Nelson? Eu acho que a ideia do Maturana, do período matrístico e passagem por período paternalista de dominação, eu acho que está certo. Eu acho que, biologicamente, nós precisamos desse período matrístico.
para continuar existindo como espécie, como linhagem. O que acontece depois é culturalmente determinado, mas a gente não pode interferir nesse primeiro período sem o risco de acabar com a humanidade. Interferir nesse primeiro período, você quer dizer A a mãe, primeira infância? a mãe favelada ir trabalhar e deixar o filho de 5 anos tomando conta do bebê, fechado no barraco. Pode esperar que saia um ser humano normal daí. Sim. Dentro das considerações do Maturana sobre isso, ele fala que, vamos dizer, a configuração emocional da rede de conversações patriarcal, pastoril, é quando a gente deixa de ter confiança nos processos naturais, né? Quando o mundo que a gente chama de mundo natural, se torna um outro, um inimigo, né? Que ele põe isso com a questão do lobo, né? E ao mesmo tempo ele fala que todo ser vivo, e particularmente o ser humano, ele nasce com uma confiança total de que haverá um mundo que o acolherá, que o adotará. Como retomar essa confiança, né? Porque me parece que os arsenais e tudo isso é justamente isso, quer dizer, é um medo, não é? Um medo. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, ela nasceu lá e depois decidiu voltar para lá. E ela esteve aqui há uns 5 anos atrás com 2 dos meus netos, que tinham nessa época, um tinha 7, o outro tinha 9, coisa assim. E eu me lembro dos dois, aqui nessa varanda onde nós estamos, um deles me perguntou, Grandpa, is this the outside? Eu disse, isso aqui é um big outside. Porque eu vivia um tempo nos Estados Unidos e eu falava na síndrome da inexistência do lá fora. Porque não tem lá fora, there's no outside. Quer dizer, no sentido de você viver confortável, como nós estamos aqui agora, né, no meio externo. Sim. Eu fiquei com um termômetro de máxima e mínima na sala aqui durante 20 anos. Ele ficou entre 17 e 27 graus por é eterna primavera. Não tem muito lugar no Brasil nem no mundo Sim. Que tamponado dessa maneira. Eu não devia nem estar dizendo isso publicamente, porque isso é uma traição a Belo Horizonte, né? Que realmente o clima foi uma das coisas que me prendeu aqui. Atualmente está piorando, já faz calor e tal, mas ainda é muito bom. Eu acho que esse medo Quer dizer, o ambiente pode te matar de frio, de fome, de seja lá o que for. Eu uma vez estava em Denver, o meu laboratório dava para um pátio de estacionamento e eu estava fumando com um colega de laboratório lá fora. Quando nós começamos a ouvir um barulho muito estranho, um barulho, parecia um grande trem, uma coisa assim, chegando. E sem saber o que era, nós corremos para dentro de casa, entramos no corredor. Caiu uma chuva repentina de granizo, de bolas assim, grandes, não como bola de tênis, um pouco menor, mas ia nos machucar bastante. Sim. Se machucar porque quebrou o para-brisa de carro e tudo que estava ali. Tem uma música do Gil, não tem? Dizendo que o pior que pode me acontecer é os pingos da chuva me molhar. Aqui é os pingos da chuva me molhar. Então tem um pouco essa história da natureza, completamente diferente da visão de natureza de um índio brasileiro, né? Com certeza. Completamente diferente. Eu acho que um pouco dessa preocupação, dessa filosofia, vem aí dessas ideias europeias do hemisfério norte, de invernos rigorosos. Tem um
belo livro do Pierre Hadot, que ele faz uma história da ideia de natureza, mas bem da cultura europeia, né? Da filosofia europeia. E ele mostra duas orientações básicas, o que ele chama de orientação órfica e a orientação prometeica. Que a orientação prometeica é essa vontade de se apropriar, né? A vontade do controle e tal. E mostra várias filosofias que se orientam dessa forma. E a orientação órfica está baseada nessa confiança e ao mesmo tempo dessa não divisão entre o humano e a natureza, não é? Então, os próprios pastores, esse dia eu estava assistindo um filme italiano, acho que chama As Musas, e de como havia uma integração entre como que os sonetos, os poemas que eles iam criando, né, é a integração entre o balido das ovelhas, o vento e tal. Mas quer dizer, parece que não há essa é a orientação da cultura ocidental. Existe sempre, né, muitas orientações de como, né, estar na existência. Né? Eu espero que esse agora esteja gravando os cantos de passarinho que eu estou ouvindo aqui também. Sim. É um lugar muito agradável. Você falou do clima, né? O Bruno Latour, ele fala que a única coisa que pode unir os coletivos hoje é o clima, desde que a gente descobriu que não existe a natureza, né? Rapaz, não espalha isso não, senão o pessoal vem todo para cá, nós estamos com um problema de imigração enorme no mundo.